Daí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e se prepare que esse é um daqueles vídeos onde você vai aprender muita coisa legal sobre carros. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre motor turbo e motor aspirado. Por que geralmente o motor aspirado aguenta mais do que o turbo? Então são vários componentes interessantes que vocês vão aprender nesse vídeo. Então já deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Bom, vamos lá então. Eu separei alguns tópicos aqui, só para não se perdermos. Então, vamos começar falando por que o motor aspirado geralmente é mais robusto, é mais difícil de quebrar. E não é só um motivo, tá? O primeiro que eu separei aqui é que ele tem menos componentes. Ou seja, como que o negócio vai quebrar se ele não está lá, se ele não existe, tá? Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Você pega lá o motor turbo, não é só uma peça que ele tem a mais. Ele tem a turbina, é todo um sistema, tá? Vamos falar alguns dos componentes. A turbina, o intercooler, o sistema de lubrificação da turbina, o sistema de arrefecimento da turbina. Então tem tudo isso a mais. Então você pega um carro aspirado e um carro turbo, os dois vão andar. Daí você quebra a turbina do carro turbo. Como que vai quebrar a mesma peça no aspirado se ela simplesmente não está lá? Ela não existe para quebrar. Então é componentes a menos que podem quebrar porque eles simplesmente não estão lá. O segundo fator, e que é o que eu acho que é o mais importante, é a margem que o motor tem para quebrar. Como assim, Gabriel? Vamos lá, eu vou colocar alguns números aqui apenas de ilustração, porque esse número pode mudar de um motor para outro, então tem a ideia que é só uma ilustração, mas que vai dar para você entender muito bem o que eu quero dizer. Imagine que você tem um determinado motor e que você pode chegar até 100, tá? O número 100 de potência. Se passou de 100, ele quebra, certo? Então, você tem um motorzinho aspirado, ele vai com 40 de potência. Então, beleza, tem uma margem bem grande, né? Pô, do 40 até 100, bem difícil o motor quebrar, né? Tá tudo trabalhando com muita folga, bem tranquilo, bastante espaço para trabalhar. Agora você pega o mesmo motor, só que turbinado. Em vez de ele trabalhar com 40 de potência, ele trabalha com 60. Então você está bem mais perto do 100, às vezes até 70. Então, bem mais perto do 100. A chance de quebrar é muito maior. E aqui já é legal falar o que é o remap. Desses 60, você pula para 80 da potência. Então você chegou mais perto ainda do 100. Agora o cara faz um remap meio exagerado ali e deixa trabalhando com 97. Você pensa, beleza, está perto de 100, mas não passou do 100, então não quebra. Então já diminuiu muito a vida útil, mas beleza, não vai quebrar na hora. Só que vai que em um determinado momento uma pecinha dá uma falha, ou você não fez um mapa legal e tem uma determinada temperatura exata que você consegue atingir e passa de 100 e vai para 101. Pois é nesse momento onde gospe, biela e peça para tudo quanto é lado. Então assim, quanto mais longe do 100, nesse caso de exemplo, melhor é a durabilidade do seu motor. E você pode falar, Gabriel, mas tem como eu alterar esses números, deixar mais alto? Tem sim. Ó, vamos pegar esses mesmos números só para vocês entenderem. Você vai lá, o limite era 100 para quebrar, só que você colocou um pistão e biela forjada. De 100, você pode passar para 150 até quebrar. Então você aumenta a margem. Então vê como você pode fazer isso até mesmo no motor aspirado. Você colocou pistão e biela, um motorzinho aspirado. Então ele está trabalhando lá com 40 de potência, mas o limite para quebrar é 150. Então ficou ainda mais longe. Então você tem um motor ainda mais robusto. Se você tem lá um turbinho também lá, original, que estava lá, manteve nos seus 60 de potência, e pistão e biela forjada, você aumentou a margem também vai ser mais difícil de quebrar. Lembrando, isso aqui é só um exemplo, porque tem vários outros fatores, tá? Não é só o pistão e a biela que podem quebrar no motor. Quando você aumenta a potência, tudo sofre mais. O motor esquenta mais, as bronzinas sofrem mais, o sistema de lubrificação sofre mais, o sistema de arrefecimento sofre mais. Então é todo um conjunto. Aqui eu peguei esse aí só como exemplo, mas para você conseguir aumentar de verdade a potência e ter mais margem, você teria que aumentar todo o conjunto. Então, à medida que você vai melhorando, coloca um radiador maior, coloca ali um radiador de óleo que antes não tinha, você consegue ir aumentando esse número para você ter mais margem e fazer com que o seu motor dure mais. Então por isso que para montar um motor turbo durável,
é caro, porque você tem que melhorar muitos componentes, colocar componentes de alta qualidade, aí fica caro, mas você consegue sim ter um motor turbo durável, só que é bem caro. Apenas lembrando, pessoal, se você quer que eu traga mais vídeos assim como esse, onde você aprende coisa pra caramba, é só você deixar o like e se inscrever aí embaixo, assim eu posso continuar trazendo vídeos assim como esse e mais pessoas vão ter acesso e eu vou poder trazer mais vídeos ainda. Então, deixa o like e se inscreve aí. Deixou o like? Se inscreveu? Então vamos continuar com o vídeo. E outra coisa que é legal a gente mencionar aqui é por que as marcas mais conservadoras até pouco tempo não utilizavam carros com motores turbos. Você pega a Toyota, a Honda, eles demoraram um monte. Para explicar isso, vamos ali para a aeronáutica, tá? Vamos falar de avião. Nos aviões, alguns modelos até hoje utilizam disquete para atualizar o sistema. Você não sabe o que é disquete? É um negócio muito velho que se usava nos computadores, tem um espaço muito pequeno, tá? Um sistema bem antigo mesmo. É um negocinho preto assim que você colocava no computador. E tem aviões que até hoje utilizam isso. E por quê? Porque é uma coisa que eles sabem que funciona, tá? Então, tudo na aeronáutica, principalmente, tem que testar muito antes de você ir lá e colocar. Então, não é simples assim. No carro não tem tanto problema. Então, ainda mais tem algumas marcas que são meio louconas, tipo, sei lá, Fiat, já pegou, lançou Uno Turbo, Tempra Turbo. Resultado, eram carros encrenqueiros. Então essas marcas não querem queimar os seus nomes. Então, para colocar um motorzinho turbo ali neles, né, de uma forma barata, eles demoraram muito tempo, tá? Para conseguir fazer lá, depois veio lá no Civiczinho 1.5 turbo. Olha quanto tempo eles demoraram para chegar a popularizar o turbo na marca, né? A conseguir colocar um carro um pouco mais barato. Porque, a Toyota tinha lá no 2JZ, só que quanto custava o motor 2JZ? Era para carro de extremo luxo, eram peças de muita qualidade. Não tinha como eles colocarem isso num Corolinha na época, entende? Então, por isso que eles não colocaram, eles demoraram muito para ficar um negócio comum, tá? Até hoje a Toyota tem muita coisa aspirada, a Honda também. Então, assim, até pouco tempo a Toyota usava um câmbio automático de 4 marchas, pelo mesmo motivo, porque eles sabiam que aquilo ali não ia incomodar. Então, eles mantêm a tecnologia que eles sabem que é um negócio de qualidade. Depois que eles validarem, acho que essa é a palavra mais crucial, conseguir validar o sistema. Então, testar por anos e fazer que o negócio seja robusto, não vai dar dor de cabeça, aguente mesmo, demora. Então, aí eles conseguiram fazer isso, aí sim eles empregaram na marca. Hoje em dia é uma coisa bem mais comum o motor turbo. Mas nessas marcas mais conservadoras demorou bastante tempo. Daí você pode falar, Gabriel, mas se o turbo é tão ruim assim, só vai fazer o carro quebrar mais, por que as marcas colocam tanto isso? Por que se tornou algo tão comum? E a resposta é bem simples, porque ele também tem pontos positivos, não é só a parte ruim. O turbo tem uma parte muito legal, várias partes bem legais. Então eu separei alguns tópicos para a gente falar ponto positivo também do turbo. Primeiro que eu peguei aqui, maior potência com menor litragem. Então você precisa de um motor muito menor, que acaba sendo mais leve e mais barato de fabricar, para ter a mesma potência que um motor maior, só colocando o turbo. Então você consegue, um exemplo, um motor 1.0 turbo ter a mesma potência que um 2.0 aspirado. Então vai ser um motor bem menor. E outro ponto positivo também é que o motor turbo geralmente, tá, quando é bem dimensionado, geralmente original, ele é mais econômico, porque ele tem uma maior eficiência. Ou seja, aquela gasolina ou aquele álcool que entra no motor, ele é melhor aproveitado, tá? Então você não desperdiça tanto combustível no motor turbo, tá? Então ele consegue ter mais potência e ainda ter mais economia, que é um ponto positivo bem interessante. Outro ponto bem legal do motor turbo é que ele geralmente, tá, na maioria dos casos, ele consegue ter uma faixa de torque melhor. Isso aqui é até legal para a gente comentar um dia, gravar um vídeo só sobre isso. Por que dois carros, onde um tem 130 cavalos e outro tem 150 cavalos, o de 130 cavalos pode andar mais, mesmo tendo o mesmo torque, menos cavalo, tá? Porque geralmente isso que a gente fala em cavalos é só o pico, tá? Um momento do topo. Tem todo um restante que é mais importante do que só aquele pico, só aquele topo ali que a gente usa
para medir, tá? Mas o que você tem que saber aqui na questão do turbo? Geralmente, quando a gente está falando de carros originais, que tem a turbina bem dimensionada, não estou falando aqueles turbão que os caras colocam um motor minúsculo, uma turbina gigantesca montada em casa, não é o caso desse. Eu estou falando os originais, eles conseguem ter uma faixa de torque melhor, até de potência melhor do que o motor aspirado. Então ela vem bem cedo e consegue manter até próximo ao final. Geralmente no motor turbo isso é superior ao aspirado. Claro, podem ter exceções, tá? Não são todos os carros que são assim, mas a gigante maioria é isso que acontece. Outra comparação interessante entre motor turbo e aspirado é a questão do calor produzido por eles. O motor turbo geralmente esquenta muito mais, porque você está aproveitando mais ali dele, né? Vai gerar mais potência e, consequentemente, vai gerar mais calor também. Isso principalmente quando a gente pega e acelera várias vezes seguidas, seja no track day ou de uma esquina a outra, ele vai acelerando, daí você para, o motor não consegue respirar, não bate tanto vento ali na frente. O motor turbo, ele sofre mais com esse problema, porque ele esquenta mais. Já o motor aspiradinho, ele tem uma tendência a aguentar melhor isso, porque ele não gera tanto calor assim quanto o motor turbo. E outro componente do motor que também sofre mais no motor turbo é o óleo, tá? Porque você vai ter todo um sistema de lubrificação a mais que não tem no motor aspirado. Então, fora que você precisa de um óleo de uma qualidade excelente para lubrificar a turbina, porque ela gira muito, mas muito rápido. Então tem que ser um óleo de muita qualidade. Esse óleo é mais caro e você vai ter que trocar ele mais cedo. Então você tem que levar isso em consideração. O sistema de lubrificação no motor turbo sofre bem mais. Fora que também vai sofrer mais ali a parte das bronzinas e tudo mais. Então o óleo ali também, mais um motivo para ser um óleo de mais qualidade. E óleo de mais qualidade é mais caro, como eu já falei. Então todo o sistema de lubrificação sofre muito mais no motor turbo. Daí você pode me perguntar, tá, Gabriel, mas afinal, o que eu devo comprar? Um carro turbo ou um carro aspirado? E agora que entra a questão principal. Depende de cada caso, depende de você. Você já viu qual que é o ponto positivo e o ponto negativo de cada um dos tipos de sistema, tanto o aspirado quanto o turbo. O que você acha que casa melhor com você? Para mim, na minha opinião, que eu gosto de um carro um pouquinho mais antigo, um pouquinho que já foi mais usado, é o aspirado, tá? Por quê? Como a gente está falando de um carro que já foi mais usado e o turbo ele tem uma durabilidade menor devido a tudo isso que a gente já falou, para mim, o carro aspirado, na maioria dos casos, pode ser um carro melhor. Agora, você quer pegar um carro zero. Dificilmente o carro 0 km vai dar problema com o turbo, tá? Porque ainda está bem pouco usado, é tudo bem zeradinho, tá tudo certinho, o óleo certinho. Então, o turbo dificilmente vai incomodar nesse caso. Agora, se você quer comprar um carro mais antiguinho, é bem complicado pegar um carro mais antigo turbo. Então assim, tá vendo como cada caso é um caso? Ah, eu preciso de uma economia. Então assim, um motor pequeno com turbo pode ser mais interessante para você. Ah, eu não ligo tanto para economia, mas eu quero um carro que não pare. Eu posso ir direto, não fica me incomodando nem nada, preciso de uma coisa mais simples. Aí pode ser que o aspirado seja melhor. Então você consegue perceber como cada caso depende da pessoa? Com tudo que eu falei nesse vídeo, você pode julgar e saber se para você é melhor um turbo ou um aspirado. Até comenta aí embaixo o que é o seu caso. Você acha que no seu caso é melhor um turbo ou um aspirado? Um outro detalhe que eu tenho certeza que muita gente vai comentar aí embaixo é: Gabriel, mas você falou que o turbo não é tanto assim para durabilidade, mas e os motores a diesel? Tá? Você pega os caminhãozão aí, tem com 500 mil de quilômetros rodando com motor turbo e aguentando. Vamos lá. O motor turbo a diesel desses caminhões, eles são super dimensionados para aguentar muito. Então lembra aquele número lá que eu falei que ficava em 100? Os caras já pegam e já deixam, aumenta, faz tudo muito resistente para ir para 400 e deixa uma potência, vai, de 80. Então você tem muita margem, mesmo sendo turbo. É por isso que esses motores a diesel aí, que são tão robustos, aguentam tanto assim, mesmo sendo turbo. Eles estão super dimensionados para aguentar mesmo. Fora que a turbina no motor dos caminhões diesel, elas funcionam de uma forma um pouquinho diferente, ela é mais priorizando torque, então assim, eles deixam
muita margem, mas muita margem mesmo. Até por isso que se você pegar essas turbinas de caminhão e colocar em um carro, geralmente ela não aguenta nada, ela estoura rapidinho, porque ela foi feita para trabalhar bem de boa, bem mais só para dar um fôlego no motor, para ficar mais econômico e ter um pouquinho mais de potência. Então elas trabalham com muita margem, muito de boa mesmo. Por isso que os caminhões aguentam tanto. É isso aí, esse foi o vídeo. Se você aprendeu qualquer coisinha, por menor que seja, eu peço que você deixe o like e se inscreva embaixo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim como esse. E com um belo vídeo desse, eu duvido que você não aprendeu nadinha que não mereça pelo menos um likezinho. Lembrando, se faltou falar alguma coisa aí, eu posso gravar alguma continuação, só deixar um comentário aí. E se você também tiver alguma sugestão, alguma outra coisa que você quer entender na mecânica dos carros, como que funciona, pode comentar aí embaixo que eu atendo as sugestões na medida do possível. Então, quem sabe eu não atendo a sua sugestão que você comentar aí embaixo. Então é só deixar o comentário e junto com o comentário deixar um like no vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!